para o desequilíbrio dos interesses, dos direitos e, portanto, esses órgãos acabaram por criar essa desigualdade no tratamento. E esse tratamento é violador dos direitos dos cidadãos, dos direitos não só como militante, mas direitos de cidadão. Portanto, eu tenho direito a acesso aos órgãos da comunicação, social do Estado. Na verdade, não, o executivo, nosso executivo, é um executivo que, aliás, os órgãos da comunicação social do Estado têm um comando indireto do presidente do partido, que é simultaneamente o presidente do MPLA e é o presidente da República. Portanto, aqui está claro, está mesmo claro que houve uma obstrução propositada dos órgãos da comunicação social do Estado para facilitar um outro candidato com o qual eu deveria, digamos, concorrer. Na verdade, essa obstrução tem havido também com os outros partidos políticos em relação a muita coisa, não é? Em relação às posições, por exemplo, da UNIT e conferências de imprensa, em relação à Casa CE e conferências de imprensa, nunca esteve preocupado com isso nessa altura. Nunca ouvia manifestar-se contra essa atitude do MPLA, não é? Eu enumerei duas obstruções. Vamos numa terceira. O partido concedeu apoios materiais significativos para um dos candidatos e não me concedeu. Eu não tive acesso. E mais, nem sequer para o diálogo, nem sequer para dialogar com as estruturas intermédias do partido, no sentido de obter delas o apoio moral e o apoio institucional que acabaram por considerar o outro candidato. Ou seja, houve um tratamento desigual que viola os estatutos por parte do próprio partido. Esse é a terceira. Podemos ir para a quarta. Podemos ir para a quarta já agora. Aquelas que acho que são as mais importantes, que depois faço já umas perguntas. Uma quarta. Tudo isso está na providência cautelar. Não é? Nós temos direitos que estão consagrados nos estatutos do partido. Direitos a concorrer a qualquer um dos cargos singulares ou coletivos do partido e, portanto, o partido dá garantias aos militantes de que os seus direitos aqui serão salvaguardados, uma vez que manifestem a pretensão desta ou daquela candidatura. Ora, nós manifestamos essa pretensão e foi feito com todo rigor a todos os escalões. E o partido, logo que se apercebeu que o nosso processo estava a correr com bastante sucesso, e tenho que dizê-lo desta forma, porque antes ninguém dava valor à nossa candidatura, mas logo que alguns organismos se aperceberam que o nosso processo estava a correr com muito êxito a nível das províncias, nós vimos as províncias completamente fechadas. Fechadas como? Fechadas. Nós não tivemos a possibilidade de conversar normalmente com os nossos militantes, de modo a que eles subscrevessem nossas candidaturas, porque a nível de todas as províncias... Não desligaram os telefones, não é? Não, é que a mensagem passada pelos órgãos da comunicação social, que são os mais poderosos, eu geralmente os classifico assim, são aqueles que atingem a maior parte dos nossos telespectadores, nossos militantes, eles tiveram a passar uma mensagem que era completamente adversa a múltiplas candidaturas e, portanto, criaram um certo sentido de hesitação, de reservas a nível dos militantes, que não sabiam se iriam atender aos apelos feitos pelos organismos intermédios provinciais ou se iriam aceitar subscrever a minha candidatura. Portanto, isso também é uma obstrução. E mais, os conteúdos dos discursos de alguns dirigentes, de alguns organismos, era um conteúdo completamente avassalador. Nosso candidato único, com publicidade e campanhas. Para o candidato único. Marchas, não é? Tudo isso feito e organizado por quem? Organizado pelo candidato único, não, que tem esse direito de organizar, pelo próprio partido.
através das suas estruturas, que acabaram por violar o espírito concorrencial que está espalmado nos nossos estatutos. Ou seja, houve uma violação clara, aberta, à luz do dia, dos preceitos estatutários. E, portanto, isso prejudicou imenso o nosso trabalho. Tivemos que interrompê-lo em algum momento e fizemos uma reclamação exatamente a pedir que, pelo menos, cessassem todos esses obstáculos e que nos permitissem, então, recuperar pelo menos mais 15 dias. Esse pedido, essa reclamação também não foi aceita. Agora, deixa-me dizer-lhe uma curiosidade interessante. A questão que se coloca agora já não são dessas obstruções, que elas são obstruções que podem ser testemunhadas, são demonstráveis e são públicas, não é? Aliás, já até discursos que vieram com alguma agressão, não é? Em relação à minha candidatura. Mas o mais importante e o curioso é que nós nem sequer temos um órgão onde a gente pode reclamar. Como vê, tive que fazê-lo junto da subcomissão de candidatura, que é uma comissão ad hoc. Portanto, não é legítima sequer para dirimir esse tipo de conflitos, porque é um conflito eleitoral. Ok? E, portanto, não havendo uma comissão eleitoral, o que podemos resumir é que o Congresso não pode ser realizado. Terá que ser novamente convocado, terá que haver uma comissão eleitoral eleita pelo Comitê Central e temos que recomeçar todo o processo. Portanto, o Congresso do MPLA não pode ser realizado de 9 a 11 de dezembro, sob pena de ele estar digamos, viciado e, portanto, como é que eu poderia dizer a isso? Ele está impugnável, não é? Está fértil a qualquer tipo de impugnação, não só de minha parte, enquanto a pessoa mais afetada, diretamente afetada, mas também de outros militantes que gostariam de comparticipar desse processo democrático, porque eles não tiveram essa oportunidade de também subscrever uma candidatura que não fosse a candidatura chamada natural ou a candidatura única de João Lourenço. Portanto, esses militantes também viram seus direitos cerceados. Ou seja, estamos aqui a falar de direitos de muitos militantes. São muitos? E eu diria mesmo, muitos? milhares, são milhares. São milhares de militantes tem que recebido, gostariam... Tem recebido mensagens, contactos a dar-lhe apoio, por exemplo? Muitas mensagens. Todos os dias. Engenheiro, estamos contigo, vamos à frente, vamos à frente. Engenheiro, estamos contigo, de todas as partes do país, todas as partes do mundo. Há muitos militantes que estão, nesse momento, muito interessados em que a democracia se implemente verdadeiramente no seio do MPLA, com múltiplas candidaturas, com um processo estatutariamente de qualidade. Vamos assumir que existiu de facto essas barreiras todas na sua candidatura. Encontra razões para isso? Há um medo de que o senhor possa fazer sombra a João Lourenço? Eu estou mais inclinado para conferir a este processo o catálogo de processo de aprendizagem. Eu não diria que há má fé, não. Eu vou mais para aquilo que eu chamaria de inexperiência. E, portanto, não é ter um processo... Não ter, de facto, uma comissão eleitoral é um pouco um reflexo disso, não é? É um reflexo bastante óbvio. Portanto, aqui afasta aqui o medo ou o receio de que possa fazer sombra a João Lourenço? Não. Acho até que o camarada João Lourenço está muito bem posicionado, tem uma frange de apoio muito grande, muitos camaradas que concordam e acham que o camarada João Lourenço está a trabalhar bem. Eu acho que em muitos aspectos fundamentais o camarada João Lourenço não esteve bem. Por exemplo? Sabe que eu sou engenheiro, sou homem de projetos. E, portanto, por aqui começa, né? Uma grande contradição. Eu acho que a nível das obras, dos grandes projetos, da infraestruturação do país, da criação das condições materiais, técnico-materiais para o desenvolvimento, acho que o camarada João Lourenço fez muito pouco mesmo. É um trabalho muito pobre. Tinha dinheiro para isso? Muito pobre. Não precisava tanto dinheiro. Para aquilo que eu penso que deve ser o trabalho que poderia ser feito em 2, 3 anos, não precisaria de muito dinheiro. E iríamos ter grandes resultados. E outras resultados. E outras falhas do Presidente da República?
O camarada João Lourenço também deu continuidade à tese de que depois da guerra poderíamos entrar para um processo de reconciliação. Isso não é verdade. Então, Não é verdade. por quê? Nós temos que criar primeiro um período de transição em que haja um desanuviamento A guerra do já acabou há ambiente. 20 anos. Não importa. Uhum. Não importa. Exatamente. Está a ver? E, portanto, ainda não temos essa reconciliação. Não temos essa convivência social. Não temos essa convivência política. E não temos essa credibilidade e essa confiança mútua nas instituições, etc, etc. Por quê? Porque nós queimamos duas etapas. Deixem-me dizer-lhe quais são. Uhum. A etapa do desanuviamento do ambiente político nacional. A etapa da distensão política. Isso não foi respeitado. Não foi, digamos, elencado. Vivemos em uma tensão grande política, necessidade é isso? para criarmos ambiente para a reconciliação nacional. Veja que nós tivemos o chamado GURN, o Governo de Unidade de Reconciliação Nacional. Há 20 anos. Falhou. Uhum. Falhou. Por quê? Exatamente porque não estávamos preparados. Não pusemos em prática esse período de transição. E eu acho que aqui é preciso termos mais coragem para fazer com que os angolanos se reencontrem, os angolanos se reunifiquem, que haja um apaziguamento real, verdadeiro. E eu tenho um plano para isso, um plano muito grande para trabalhar. E é um programa mesmo, é um programa. E eu creio que aqui também João Lourenço fez muito pouco, os angolanos não estão reunificados, não existe a distensão política nacional, não existe esse desanuviamento do clima político nacional, há muita desconfiança, nós estamos no limiar, quase no limiar da instabilidade política, quase. Estamos a correr riscos muito grandes, exatamente porque nós não temos esse período de transição. E enquanto essa instabilidade política... De equilíbrio, reequilíbrio das forças, de modo a que possamos estar todos protegidos pela Constituição com base em práticas reais, concretas. E enquanto essa instabilidade e essa tensão dentro do MPLA? Não percebi? Enquanto essa instabilidade ou essa tensão que está a descrever dentro do MPLA? Não, é nacional. Não, é nacional. É nacional. Nós precisamos de melhorar o ambiente político nacional. Muito. Precisamos muito. E aqui me parece que há também uma fraqueza, não é? Mas eu não quero apontar aqui as excelências e os aspectos maus, não é? Eu quero é dizer que gostaria... Sim, mas se é candidato tem de apontar, tem de dizer o que é a alternativa, não é? Eu não posso fazer campanha eleitoral antecipada. Eu preciso primeiro já estar é na candidato, condição... ou, quer dizer, pré-candidato, já não? Não, preciso primeiro estar na condição de candidato para fazer uma campanha eleitoral. E das estruturas do partido que fica a pensar que o engenheiro está de acordo com aquilo que ela faz. Não. O que é que os estatutos estabelecem relativamente à campanha eleitoral? Os estatutos dizem que a campanha eleitoral tem que ser realizada no seio das estruturas do partido. Não pode ser realizada fora. E há marchas, há caminhadas, portanto, há muita campanha eleitoral fora de período. Nós ainda estamos na campanha eleitoral. Okay? Claro. O presidente João Lourenço, nesse momento, é o presidente cessante do MPLA, ou seja, é um candidato a presidente do MPLA. Poderá não ser. Está a ver? E, portanto, estamos ainda num processo de campanha em que as coisas já se realizam. E o próprio presidente está a praticar atos que os próprios estatutos condenam, do ponto de vista daquilo que é a sua condição de candidato a presidente da República. Para já, afasta qualquer possibilidade do Presidente da República ter medo, ou no caso o candidato João Lourenço, ter medo da sua candidatura. Eu sim, eu afastaria, até porque nós, o camarada João Lourenço não conhece a minha moção de estratégia, portanto não poderia ter medo. Primeiro. Segundo, eu creio que teria medo do ponto de vista da apresentação de projetos concretos. Não sei. Medo de poder perder as eleições. Não sei, por causa da nossa formação diferenciada, eu estou muito virado para as ciências técnicas, não é? Tenho um conhecimento muito grande das obras, eu palmilhei o país inteiro. Não, o que eu estava a perguntar é se medo e tal obras. Medo que ele possa ter, eu pergunto-lhe se ele tem medo que possa perder as eleições dentro do partido.
Se há uma concorrência, não há perdedores, não há vencedores antecipados. Claro. Se há uma concorrência, eu acho que se tivesse bom desempenho e pudesse provar e convencer os delegados de que o meu projeto alternativo seria um bom projeto, naturalmente que os delegados votariam em mim e seria eu o presidente do partido. Não é? Portanto, uma primeira etapa ganha e depois precisávamos de ir para a segunda etapa, que era de conquistar a confiança também dos delegados para cabeça de lista. E já apresentou o programa aos militantes? Não. Ainda não apresentou? Não. Mas porque não teve oportunidade? O que eu tenho feito é conversar, portanto, apresentar as ideias que eu tenho de forma muito resumida. E, sobretudo, conquistar a simpatia dos militantes que me conhecem através daquilo que fui fazendo ao longo de vários anos. Então, conte-me aos pormenores. Apresenta como, a quem e em que circunstâncias? Isso é no período da campanha. Já está a queixar que não tem a comunicação social consigo, não é? A comunicação social pública, claro. A quem, como é que apresenta, então? Eu apresento... Tem reunido com os militantes? Não, temos que ter um tratamento igual e temos que ter acesso aos órgãos da comunicação social do Estado, porque a comunicação social por enquanto não tem tido, é isso? Por enquanto não tem tido essas reuniões com os militantes? Não, eu nem faz encontros com militantes. Reuni com muitos militantes, não é? Okay. Fiz várias viagens, conversei com muitos militantes. Mas tipo que conversas particulares, houve conferências com muita gente? Estive em muitos pontos. Mas com quantas pessoas? Okay. Com 2, 3 em cada grupo ou com 500 mil? Só no Zeto tive 2 vezes, passei por lá, tive 3 dias a trabalhar no Zeto. Eu estive a trabalhar em Benguela, eu trabalhei no Ambo, eu trabalhei em Bié. Mas tinha muita gente, houve muita gente que o recebeu? No Lubito, eu trabalhei, desculpa. Houve muita gente que o recebeu? Há muita gente interessada em subscrever a minha candidatura. Não, estou-lhe a perguntar, nesses encontros teve muita gente lá, teve 100, 200 pessoas, ou 10, 5 pessoas? Teve, sim, senhor. Quantas teve? Não, muita gente. Olha, num dos encontros que tive no Lubito, deveriam estar ali reunidos mais ou menos umas 100 pessoas. Aqui em Luanda também, muita gente. Habita a terra de João Lourenço. Ok. Mas olha, eu creio que há muitos militantes que gostariam não de fazer com que eu vencesse, até porque não se está a falar ainda de uma eleição. Gostariam esses militantes que houvesse mais de uma candidatura. Pronto. É assim que eu tenho que classificar as pessoas que vieram ter comigo e que gostariam de subscrever. Eles querem ver uma concorrência, querem ver uma competição no plano das ideias. Eles querem ver uma disputa a nível das ideias no interior do MPLA, coisa que nunca houve. Nunca houve 2 candidatos, não é? A discutirem pontos de vista, visões do país. E, portanto, esses militantes querem que isso aconteça. E o partido não está a trabalhar nesse sentido, não está a incentivar esse ambiente de disputa política, de confronto. Se calhar o partido não está preparado para isso. Naturalmente, é aquilo que eu dizia no início, que estamos num período de aprendizagem e, portanto, cometemos muitos erros. E, portanto, aqui não há mais nada a fazer senão ir de acordo com aquilo que foi determinado pelos meus advogados. Eles disseram, olha, engenheiro Venâncio, para tu defenderes os teus direitos e de muitos que te seguem, muitos militantes do partido, o caminho é esse. Vamos fazer o recurso internamente, mas vamos já preparar condições para que, se esse recurso for negativo e for injusto, nós possamos então dar encaminhamento ao processo a nível do Tribunal Constitucional. E eu dei aval. Então, portanto, no dia 2 fizemos entrar essa providência cautelar. E qual é o processo agora? Não, o processo agora é aguardar que o Bureau Político se pronuncie com urgência. Né? Nós chamamos a atenção da urgência do assunto e portanto, não havendo essa reação urgente da parte do Bureau Político, do nosso Comitê Central, os nossos advogados entrarão em cena. Portanto, eles vão decidir depois o que fazer mais à frente. Portanto, ainda não entraram, ainda não há providência cautelar. Já entrou no dia 2. Ok. Então, já entrou a providência cautelar. E isso vai demorar quanto tempo? Nós pedimos com caráter urgente.
Mas Não há um prazo. não há um prazo. Não há Ok. um prazo. Acredita mesmo que o Tribunal Constitucional vos vai dar razão? Eu Ou acredito vão que vos reagir? o Tribunal Constitucional vai ser inteligente, vai tomar decisões o mais rapidamente possível para permitir que o Congresso, caso tenha que ser adiado, possa sê-lo o mais rápido possível também para garantir que haja um trabalho normal para as eleições gerais. E quando diz que portanto, acredita- quanto mais rápido os tribunais trabalharem nessa matéria, melhor será para o país. Quando diz que acredita nisso, acredita por uma forma objetiva ou é uma fé religiosa que tem? Não, é por causa da robustez dos factos e das provas. As provas são muito evidentes. É que toda a gente diz que, por exemplo, o Tribunal Constitucional, e aliás, se calhar não é só uma questão de opinião, às vezes são factos, que o Tribunal Constitucional tem andado um pouco ao ritmo de que o MPLA entenda que deve andar. Não, já há jurisprudência, já há jurisprudência feita com não em relação a estes com o Acórdão partidos. 700, não é? Então está a confiar nisso. Claro que já temos jurisprudência feita. Vai portanto, receber uma ajuda da União. o Tribunal Constitucional tem a vida facilitada. Por causa da jurisprudência. A jurisprudência foi feita. Quem é que o apoia? A moral. Só? Os valores que eu defendo. O senhor precisa de dinheiro para pagar advogados. O advogado sim, Sérgio por Raimundo acaso, por não é acaso. propriamente o estagiário. Não, Então, o Dr. Sérgio Raimundo, deixa-me dizê-lo. Não sei se ele gostaria que eu dissesse, mas vou dizê-lo. Primeiro, isso é histórico, é interessante. Quando eu estive sentado num anfiteatro, na cidade de Kiev, na União Soviética, e fui eleito para um grande cargo a nível dos estudantes da União Soviética, o Sérgio Raimundo estava a 5 metros de mim. Também como estudante. Como estudante. Ok? Pronto. O Sérgio Raimundo é um patriota. É, antes de mais, um patriota. Eu, quando lhe perguntei que custas ele iria necessitar, que custos iria ter, ele disse-me: Venâncio, eu sou angolano, eu defendo causas, muitas vezes sem qualquer remuneração. E o que está a Portanto, acontecer não é agora? contigo que eu vou mudar a minha posição. A tua causa é uma causa de todos nós, é uma causa... Eu sou militante do MPLA, por dentro e por fora. Eu sou uma pessoa que gosto muito do MPLA e acho que tu estás a fazer um trabalho prestável para o partido. Isso vai prestigiar muito o MPLA. Conte comigo naquilo que for necessário. Eu, no dia seguinte, estava lá a pedir-lhe para ele liderar o processo jurídico. E ele está a fazê-lo com toda a simplicidade, com toda a modéstia, sem me cobrar um só centavo. Eu já gastei muito, mas gastei mais com viagens. Ok. Está a ver? Olha, só de uma vez tivemos que comprar rolos. Rolos de tinta, né? Como é que se diz? Os tinteiros. Houve uma máquina que precisou de tinteiros à volta de 80 mil quase, só uma máquina. Portanto, precisamos fazer muitos. Tivemos que levar milhares, tivemos que fazer milhares de cópias, tivemos que mobilizar jovens. Nós trabalhamos com uma equipa de mais ou menos 40 pessoas. 40 pessoas, imagina, não é? Todos militantes. Só agora tivemos que mandar via pessoas do estrangeiro, estou sempre com o estrangeiro, do interior para Luanda, para, se houver necessidade, testemunhar e relatarem perante uma comissão qualquer que possa ser criada, mesmo a nível do partido. Se o partido me ouvir, teremos aqui já as testemunhas. Portanto, todo esse trabalho requer muito dinheiro e gastamos milhões com isso. Não receia de ser acusado de traidor, por exemplo, do MPLA, ou de achar que de alguns militantes ou dirigentes do MPLA acharem que o senhor é um péssimo militante? Não receio. Eu acho que já fui várias vezes catalogado como alguém que estava a trabalhar em contrapé com o partido e que depois essas mesmas pessoas vieram ter comigo quase a pedir desculpas por terem feito um juízo incorreto da minha pessoa e da minha militância.
Veja que eu fui, durante muitos anos, um defensor acérrimo da transparência, da igualdade de tratamento entre agora sim vou pronunciar essa palavra, entre os técnicos especialistas estrangeiros e os angolanos. Sempre fui muito rebelde aqui. Eu sempre critiquei o que estava errado. Frontalmente. Nunca foi suspenso. Frontalmente. Nunca foi suspenso. Sofri algumas represálias que Tipo era de esperar. Não, tipo por exemplo, ficar sem salários. Eu fiquei 11 anos sem salários. Né? Afastado da função pública, até agora não me pagaram. Eu tive que abrir uma barraca da Chicala para vender bitoques e sopa com a minha família. Eu tenho uma família numerosa. E eu tive que fazer esse sacrifício. Fui eu mesmo, numa carrinha, buscar bambus e luandos e paus no Calumbo para construir uma barraca no Calumbo, na Chicala, que depois partiram. Eu tive que mobilizar conjuntos como Jovens do Prenda, etc, para irem tocar no meu quintal, para ganhar algum dinheiro para sustentar os meus filhos. Eu fiquei 11 anos sem coisa. Tive que escrever um livro, tive que abrir uma escola de fiscalização, porque não tinha rendimentos no Estado. Portanto, eu fui excluído, não é? Mas eu não parei de colocar as minhas questões com a frontalidade que era necessária. E, portanto, agora em 2016, 2017, o que é que me vêm dizer? Que é preciso corrigir o que está mal. E eu já o fazia, não é? Portanto, não tenho receios de que possam sobrar algumas vozes, mesmo no interior do partido, que estejam contra aquilo que estou a fazer e possam até catalogar isso como traição. Pode ser que isso apareça, mas essas pessoas, só posso dizer que eles estão completamente enganados. Eu tenho um MPLA no meu coração. Estão completamente enganados e não se trata de uma traição. Antes, pelo contrário. Eles é que são traidores. Eles são os... Eles quem? Esses que pensam sim que eu estou a trair, eles são os antidemocratas que estão contra aquilo que é o pensamento dos nossos congressistas de 2016. Em 20 de agosto de 2016, nós aprovamos outros estatutos diferentes, com números, com pluralidade de opinião, uns estatutos com múltiplas candidaturas. Portanto, o MPLA, em 20 de agosto de 2016, fez uma viragem. E há muita gente que não percebeu. E pode ser que no seio dessas pessoas possa surgir alguém que diga que eu estou a trair. Não, pelo contrário, eu estou a fazer a defesa dos meus direitos como militante e estou a fazer também a defesa dos direitos de outros militantes que acham que podemos fazer melhor. Aqui o internauta está aqui a escrever, já agora vou aproveitar estas dicas, okay, porque está a ser transmitido isto via Facebook, esta entrevista. Você está em direto? A dizer, sim, estamos em direto. Eu estou a ser visto. Também está a ser olha, visto. Estou a fazer muitos gestos, se calhar. Não se preocupe. Mas o que vamos lá. importa é o que diz. Agora, o que eu ia perguntar, recorrendo aqui a uma pergunta de um internauta, que está aqui a dizer, olha, que o Tribunal Constitucional só vai analisar o seu caso depois do Congresso. É pior. É pior porque, nesse caso, a impugnação terá efeitos muito mais demolidores. Porquê? Porque já estamos, digamos, a meio. Veja, se o Tribunal depois decidir que vai impugnar, que tem que impugnar o Congresso, porque não podemos impugnar antes dele realizar-se. Portanto, se o Tribunal depois concluir que tem que impugnar o Congresso, até lá já teremos necessidade de voltar tudo ao zero e fazer tudo. Portanto, há aqui gastos desnecessários que poderiam ser evitados. Mas isso está a assumir que o Tribunal lhe vai dar razão. Não é? Mas eu acho que não sim. Eu acho que toda a matéria para o Tribunal Constitucional me dá razão. Dar razão a mim e aos militantes que me acompanham. O Tribunal Constitucional vai nos dar razão. E se não der? Tem que admitir essa hipótese, não é? Se não der, o que é que vai acontecer? Se o Tribunal Constitucional não der razão, vai argumentar. Esses argumentos eu vou entregar, sim. Tenho que fazer um acordo. Vou entregá-los aos nossos advogados. E os nossos advogados vão dizer do mérito ou não deste acordo. Portanto, está disposto a enfrentar uma luta longa, é isso? Perfeitamente. Uma luta longa.
É uma luta que eu já levo há 48 anos, dentro do MPLA. Sim, mas não dar com alguma contribuição. Mas não com estas características. Não, mas isso é uma candidato. contribuição, isso não é uma demolição, não é uma destruição. É uma contribuição, é um subsídio, é uma entrega militante para a melhoria sempre do nosso partido. Portanto, não é um sacrifício, é uma glória, é uma honra eu estar a defender interesses estatutários. É uma honra para mim estar a defender o ideário do MPLA, aquele ideário com o qual nós sonhamos nos anos que já lá vão, quando a gente pensava que poderíamos ter um país próspero, um país rico. Mas esse MPLA que esse MPLA que o senhor nasceu não tem a ver com este MPLA com candidaturas que quer, não é? Sim, não, é com o seu MPLA que tanto diz. Temos que reformar muita coisa. Sim, mas não é a mesma coisa. Não havia candidaturas na altura, lembra-se, não é? Sim, mas também houve muito retrocesso. De que tipo? Houve muito retrocesso. No MPLA? Sim, houve muita coisa que temos que melhorar. Há muita coisa, muito erro que estamos a cometer. Temos que Estamos, quer dizer, agora? Não, fomos não cometendo, queria chegar até esse extremo, não é? De apontá-los aqui em público, mas devo resumir com essa frase: o MPLA precisa de reformas profundas do ponto de vista prático. Não do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático. De que tipo? Precisa de novos rostos. Isso é importantíssimo. Vamos imaginar. Precisa de novos rostos. Eu conheço muita gente que está no ócio político, que está subaproveitada, que está adormecida, que poderiam estar a dar grandes contributos para o partido. Estão aí. Eu conheço vários. São muitos. E, portanto, conheço muita gente, muita nata intelectual, poderosa, que não foi tida em conta, não foi achada, nem tida em conta nos últimos anos, nesses últimos 20, 30 anos. E são camaradas que poderiam ter dado muito, mas muito mesmo para o MPLA, e hoje estaríamos com um MPLA muito melhor e um país também muito melhor. Vamos admitir que o senhor até vá até ao fim, que ganhe os seus recursos, que ganhe o MPLA. Okay. Eu não estou a dizer que sim, estou a dizer vamos admitir isso. Okay. E admitindo isso, qual será a sua primeira medida quando chegar à liderança do MPLA? Comunicação social. Isso quer dizer o quê? A sua principal preocupação é a comunicação social? Libertar a comunicação social. Significa que vai deixar a comunicação social pública fazer... Uma família, se não tiver comunicação entre si, essa família não prospera. Um país, se não tiver comunicação social profissionalizada, honesta, sincera, verdadeiramente virada para o desenvolvimento, esse país também não vai assistir nenhum. A primeira coisa a fazer é exatamente aí. Começamos a trabalhar aí. É claro que do ponto de vista material, do ponto de vista da criação de condições materiais para o desenvolvimento dos homens, do ponto de vista material, não é? Teríamos que começar pelo saneamento básico. Porque sem saneamento tu não tens saúde. Sem saúde tu não tens educação. Sem saúde não tens educação. Mas eu comecei a perguntar se chegar... O seu desafio foi esse. Não, a liderança do MPLA. E depois depois se chegar ao poder. Mas a liderança tem do MPLA. Tem que ganhar o MPLA primeiro, não? Ou é a mesma coisa, ganhar o MPLA e ganhar o país? Não, sim. Sim, quer dizer o quê? Sim, é? Se o MPLA, se eu ganhar no MPLA, o MPLA ganha as eleições gerais. Acha? Tem milhares de pessoas que gostariam de votar numa liderança sob minha batuta. Isso é um excesso de confiança. Não, são muitos milhares. Eu até diria que milhões, né? Milhões da minha geração, da geração dos jovens. Há muitos jovens, mas muitos jovens que estão esperançados no novo ar, numa lufada nova dentro do MPLA, que querem uma visão diferente para o país. E muitos jovens que me ouviram ao longo de muitos anos, que leram ao longo de muitos anos, estão à espera dessa liderança da minha parte. E, portanto, eu estou confiado de que teríamos resultados muito bons se
eu for presidente do MPLA. E com este otimismo fechamos aqui esta parte da entrevista, ou esta Ok. entrevista a António Venâncio. Resta-me agradecer ter aceitado o nosso convite para vir aqui no dia em que apresentou a intenção de impugnar o Congresso no Tribunal Constitucional. António Venâncio, candidato, ou ainda pré-candidato à liderança do MPLA, ocupou grande parte do Dias Andados. O Dias Andados aqui foi especial, não fizemos a análise da semana como é habitual, precisamente por causa da entrevista a António Venâncio. Agradeço novamente a sua participação. Este Dias Andados teve os cuidados técnicos nas mãos de Hélder Oliveira, a produção da jornalista Maria Umba, assim como também de toda a redação da Rádio Essencial. Nós regressamos na próxima semana. Muito obrigado e até a próxima semana. O resumo da semana no programa Dias Andados com Emídio Fernandes.